paz, queridos, amados. Estamos mais aqui nesse dia para poder novamente falarmos sobre esse propósito. Amados, hoje é quinta-feira e faltam apenas 3 dias para terminarmos esse propósito. Você que veio firme até aqui, foram 18 dias, o Senhor falando conosco, 18 dias o Senhor revelando para nós, 18 dias quando nós pudermos sentar nessa mesa e nos alimentarmos com Deus. E hoje, amados, eu quero falar sobre algo muito importante para nós. É sobre a unção do Espírito Santo. Será que nós sabemos o que é unção? Muitas pessoas falam assim, a glória de Deus veio sobre essa igreja. Amados, a glória de Deus, se as pessoas não estiverem preparadas, elas podem até morrer diante da glória de Deus. Então nós recebemos, na verdade, a unção de Deus sobre nós. A unção que vem sobre nós. Pastora, como que essa unção pode vir? Você pode receber uma impartição de alguém que tem essa unção. O próprio Espírito Santo é a unção de Deus sobre você. Então, quando você está orando em línguas, você está aumentando o nível de unção sobre a sua vida. Quanto mais eu oro em línguas, mais unção, mais revelação virá sobre a minha vida. Então, por isso que a gente fala, ore em línguas, faça as práticas espirituais. Por quê, amados? Que quando você está praticando, você está recebendo unção de Deus. Você está recebendo a unção sobre a sua vida, sobre você. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos falar sobre a unção. O que é a unção? É algo muito sério, a unção do Espírito Santo. Amados, eu falo que a unção do Espírito Santo, ela é um bebê. Um bebê, a mãe cuida, ela dá o leite, ela cuida, ela troca a fralda. E a unção é assim, a gente tem que ter um zelo muito grande sobre a unção de Deus, sobre a nossa vida, sobre a unção do Espírito Santo sobre nós. Porque, amados, é algo especial que o Senhor deposita em nossas mãos para nós cuidarmos. Então, nós temos que ter responsabilidade para cuidar dessa unção. Então, você está chegando ao final desse propósito. Eu creio que cada dia que nós ministramos, você recebeu uma porção dessa unção de Deus. Então, agora você vai poder viver essa unção de forma intensa. Muitas pessoas foram transportadas de um lugar para o outro em Deus no decorrer desse propósito que nós estamos fazendo aqui. Então, queridos, aproveite esse tempo que o Senhor ministrou na sua vida e cuide dessa unção, porque ela é crescente, ela é como um fermento no bolo, ela vai crescer dentro de você. A unção é um derramar de Deus e quando o Espírito Santo, com o seu poder, vem na medida generosa sobre aqueles que creem. Primeiro, para mim receber uma unção do Espírito, eu tenho que crer. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que crer que essa unção virá sobre mim, virá sobre a minha vida. O pessoal que estavam reunidos ali em Pentecostes, mais ou menos 120 pessoas reunidas, eles estavam ali, eles sabiam que o Espírito Santo viria sobre eles. Eles estavam com o coração sedentos e famintos por aquela unção do Espírito. Então, a primeira regra para se receber uma unção do Espírito é você ter um coração faminto e sedento por Deus. É necessário você abrir o seu coração e ter um coração faminto e sedento para que Deus possa derramar dessa unção sobre a minha e sobre a sua vida. Lá em Lucas 24:49, Jesus falando para os discípulos, esperem aqui em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A unção é este poder que Jesus falou, porque eles precisavam de ser cheios desse poder. O poder, ele traz para a nossa vida ousadia, ele traz para a nossa vida coragem, ele traz para a nossa vida fé em dobro, ele traz para a nossa vida uma determinação. Então, quando nós falamos aqui, é porque nós estamos buscando essa unção crescente dentro de nós. Nós estamos movendo através de quê? Oração em línguas, meditação na palavra, confissão da palavra,
da oração, o jejum, o louvor. Então essas práticas, elas vão aumentando esse nível de unção dentro de mim. Cada vez que eu me aproximo de Deus, que eu me entrego a Deus, que eu direciono a minha vida para Deus, automaticamente essa unção ela vai crescendo como um fermento dentro de mim. Mas eu tenho que esperar para que do alto eu seja revestido de poder. Eu não posso simplesmente achar que essa unção virá de qualquer jeito, não. No início eu falei com vocês, só odres novos vai receber óleo novo, vinho novo, porque o odres velhos, se ele receber vinho novo, ele vai romper, ele vai rasgar, ele vai se destruir. Então, só o odre novo pode receber o vinho novo. Por isso esse tempo, por isso hoje que o Espírito Santo ministrou para poder estar ministrando sobre a unção de Deus, porque você já está preparado. Com certeza hoje você já não tem tantos remendos, você com certeza hoje já está um pouco mais curado, já está com o coração mais preparado para receber um pouco mais de Deus, né? Nós ficamos aqui 21 dias em Jerusalém, para que do alto nós possamos ser revestidos desse poder de Deus, é o poder de Deus. Qual é o propósito da unção? O propósito da unção é capacitar o cristão para poder viver e manifestar o sobrenatural de Deus. Então, se eu estou cheio de unção, uma igreja cheia de unção, tem o manifestar do poder de Deus. Tem o cristão que vai manifestar o poder de Deus na igreja, vai manifestar o poder de Deus aonde ele estiver. Então, quando nós temos a unção de Deus sobre nós, é para que nós possamos manifestar esse poder de Deus aonde quer que nós estejamos. Nós vamos manifestar este poder em forma de cura, em forma de ousadia na palavra, em forma de profecia, né? A unção vai trazer os dons. Né? Quando eu estou cheio da unção de Deus, automaticamente eu estou descobrindo os dons. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu estou buscando esses dons, eu estou buscando essa direção. O que nós vemos hoje é muitas pessoas fora do corpo. Por exemplo, um músico pregando e um pregador lá no louvor. Então não tem nada a ver pessoas fora do corpo. É pegar o pé, colocar na mão e a mão no pé, né? Então não dá certo. Nós temos todo um corpo de Cristo em funcionamento. Não quer dizer que eu tenho um chamado profético que todo mundo vai ter, né? Eu tenho o dom de palavra de sabedoria, o meu esposo não tem o dom de palavra de sabedoria, mas meu esposo tem o dom de profecia e meu esposo tem o dom de evangelístico, né? Meu esposo é um chamado evangelístico, eu já tenho um chamado pastoral, eu sou mais apaziguadora, eu sou mais de sentar, de ouvir, de aconselhar. Ele não, o chamado dele é evangelístico, ele não tem dificuldade de chegar na rua e pregar Jesus, né? Ele não tem dificuldade de ir lá e arrebanhar as almas para Jesus. Então, o chamado dele é esse, e o dom que ele opera com mais intensidade é o dom da profecia. Eu já tenho o dom da palavra de sabedoria e conhecimento e já tenho mais um dom profético e o meu chamado é mais pastoral, eu tenho um chamado de cuidar, mas para me descobrir esse chamado, eu tenho que ter unção sobre mim, eu tenho que ter uma unção crescente para que esse chamado possa ir florescendo. A unção é como um adubo numa flor, né? Ela vai te dando aquele fruto correto para você não pegar e sair por aí vivendo aquilo que a unção, que nem tem unção. A gente vê muitos pregadores pregar sem unção nenhuma, sem poder nenhum. E unção não é grito, unção não é dançar dentro da igreja, unção não é da cambalhota, não é pular. Não, unção, amados, é algo que te queima de dentro para fora, é algo que te manifesta dentro de você, ela move dentro de você esses rios de águas vivas e faz com que você tenha um direcionamento do Espírito, é uma certeza, é algo de dentro para fora. A unção, ela traz sim um calor, um aquecimento sobre nós, é o fogo do Espírito em nós. Mas entenda uma coisa, não é algo para a gente viver por aí, eu estou cheia da unção hoje, a igreja está pegando fogo e eu saí pulando, gritando. Isso não é unção, isso é barulho. Tá? Porque a unção não está no barulho, a unção está verdadeiramente naqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. As pessoas, quando foram cheias do Espírito Santo ali em Pentecostes,
eles falavam em línguas, eles estavam em torpor, embriaguez do Espírito, mas eles não estavam escandalizando, eles estavam simplesmente ali cheios, transbordantes do Espírito Santo e cheios da unção. Eles foram revestidos do poder que Jesus falou. Eles ficaram em Jerusalém até que do alto eles pudessem ser revestidos deste poder, o poder de Deus. É a unção, vocês só receberão, para receber a unção, para quê? Para sermos testemunhas de Jesus. Tá? Os discípulos, eles receberam a unção de Deus para que eles fossem testemunhas de Jesus. Pedro e João, após Pentecostes, eles criaram uma ousadia no Espírito, né? Na porta ali daquela igreja, lá em Formosa, né? Onde estava, na igreja chamada Formosa, onde havia aquele andarilho sentado, eles passaram, e aquele homem estava sentado todos os dias, então eles passaram, naquele dia eles tiveram uma unção sobre eles, uma unção de ousadia, e quando ele pediu dinheiro, eles falaram, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos, né? Eles deram para eles o quê? Um pouco daquela unção de cura, e ele levantou daquele lugar, e ele começou a andar. Então, é isso, é a ousadia, é o atrevimento de você falar, eu sou curado e pronto, acabou. E você tem aquela intrepidez no espírito de falar e viver o que você fala. Não é você simplesmente falar. A unção, ela traz isso sobre você. Ela traz essa intrepidez, essa ousadia no espírito. Amém, queridos? Capacita para sermos corajosos, ousados, intrépidos, né? O mundo das trevas treme quando você está na unção de Deus, né? O mundo das trevas fica com medo, o diabo foge de você. Por quê? Porque você está tão cheio de intrepidez, tão cheio de coragem, de ousadia, que você passa e os demônios têm que ir embora mesmo, né? Porque ele já foi derrotado naquela cruz, Jesus já o derrotou. Então você vai ter aquela intrepidez no espírito, aquele fogo dentro de você, que você vai criar uma ousadia sobrenatural. Nos capacita para o uso das armas espirituais, né? Nós somos revestidos de um poder para que nós possamos ter o dom da fé, né? Que a gente vai ter aquela ousadia de fé contra as armas espirituais, porque nós não lutamos só contra a carne e sangue, mas contra potestades e principados. Então, como nós lutamos contra potestades e principados, nós, na ousadia da fé, você não teme se vem o tempo ruim, porque a tua fé te leva a você a ter um revestimento de poder, de uma forma que você fica tão revestido do poder que você fala com as trevas e elas dissipam na tua frente. Amém, queridos? Porque nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, lá em 2 Coríntios 10:4. Efésios 6:11 fala sobre as armaduras de Deus, porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades e principados. E a unção é justamente isso, ela te reveste desse poder de Deus. Quando você reveste essa armadura espiritual de Deus, você reveste da unção de Deus, você se torna um soldado imbatível no mundo das trevas. Então, quanto mais nós oramos em línguas, quanto mais nós praticamos, fazemos as práticas espirituais, mais essa unção cresce como um bolo e você vai tendo mais intrepidez e muito mais ousadia em Deus. Lá em João 3:15, Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus disse isso porque nós temos que ter não só uma unidade na carne, mas uma unidade no Espírito. Eu nasço da água quando eu batizo na água, mas eu nasço do Espírito quando vem o quê? Quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo. Amados, nós fizemos um congresso e dentro da igreja muitas pessoas não tinham sido batizadas no Espírito Santo, porque eles não buscavam isso, porque não havia esse mover do Espírito Santo na igreja. Então eles não buscavam. Então eram pessoas que estavam ali
fazendo o papel, né, de trabalhar na igreja, fazendo a obra, sim, eles estavam prestando um serviço para a igreja, mas eles não tinham unção de ousadia ali. Então a igreja, ela fica sem o fogo do Espírito, ela fica sem, a igreja sem a unção de Deus, a igreja sem a unção do Espírito é uma igreja morta, é uma igreja parada. Então por isso que nós falamos, a unção do Espírito, ela causa essa ousadia, essa intrepidez, esse desejo de você partir para cima mesmo. Você tem raiva do diabo, você tem nojo do diabo, então você quer partir para cima, você quer derrotar as trevas e libertar as pessoas das cadeias espirituais que elas estão presas, né? Então a unção do Espírito, ela te dá essa intrepidez, essa ousadia. Por isso que Jesus falou com Nicodemos que é necessário nascer da água, mas também do Espírito. Não adianta só ir lá e batizar e nascer da água, não. Tem que nascer do Espírito, deste fogo, para receber essa unção e para ter intrepidez e ousadia no Espírito. Para darmos frutos, é necessário estarmos cheios do Espírito. Porque, amados, eu não posso produzir o fruto do Espírito se eu não estiver cheia dele, cheia dessa unção. Então, por isso que eu busco essa unção de Deus. Por isso que eu busco a unção sobre a minha vida. Por isso que eu busco esse derramar dessa unção sobre a minha vida, para que eu possa crescer, para que eu possa crescer em Deus, né? Eliseu, ele tinha ali um desejo tão grande de receber uma unção, que Eliseu, ele seguia Elias por onde Elias estava. Onde Elias estava, ele estava junto. E quando Elias é arrebatado, Eliseu, ele vai atrás de Elias, e quando a capa de Elias cai, Eliseu pega aquela capa, que era a unção, era o poder que estava naquela capa sobre a vida dele. É a unção dobrada que veio sobre ele, uma unção de Elias, uma unção dobrada sobre a vida dele. E Eliseu teve essa ousadia e essa intrepidez no Espírito, que eu falo com vocês, que só a unção. Porque quando todos aqueles homens lá em Pentecostes foram cheios, você observa que Atos todo, você vê quanto aqueles homens andavam e viviam no Espírito, o quanto aqueles homens eram intrépidos, eram entregues no Espírito, eram cheios da unção, eram transbordantes da unção. A igreja de Atos 2:42, como era uma igreja onde a unção movia, onde havia cura, milagres, maravilhas. Aonde estão essas curas hoje? Aonde estão esses milagres? Aonde está acontecendo esses milagres? Amados, às vezes quando nós oramos e pessoas são curadas e o Senhor fala conosco sobre essas curas e nós não somos nada, quem cura é Jesus, quem faz as curas é Jesus. Nós só temos o dom de orar, né? E isso é um dom que o Senhor colocou, é o dom de curar sobre nós, mas ele é de Deus, o dom não é nosso, o dom é de Deus. Então quando nós recebemos esse dom, eu e meu esposo, pela misericórdia do Senhor, recebemos o dom de cura. Então muitas vezes nós oramos para as pessoas são curadas, nós pensamos, a igreja de Atos, isso era diário, isso era todos os dias, em todas as reuniões havia curas, maravilhas, milagres. As igrejas hoje, você entra e às vezes sai do mesmo jeito, não há nenhum mover do Espírito dentro de você, nenhum milagre, nenhuma maravilha. Não, amados, nós precisamos reacender essa fogueira do Espírito dentro de nós, como lá em Pentecostes, nós precisamos mover dentro de nós essa unção do Espírito, esse poder do Espírito, para você dizer para a enfermidade, sai, e ela sai, porque ela não tem nenhuma legalidade sobre o teu corpo. No meu corpo, a enfermidade não tem legalidade, ela sai em nome de Jesus, porque eu declaro sobre o meu corpo físico, a minha carne, ela está sob o domínio do meu espírito, a minha alma está sob o domínio do meu espírito, porque a unção de Deus está no meu espírito, e ela derramada, ela faz com que a minha carne e minha alma entre em obediência ao meu espírito. E é assim que você tem que crescer na unção de Deus. Só através
da unção, nós somos levados a um plano espiritual sobrenatural. Quer viver o sobrenatural de Deus? Busque a unção de Deus sobre a sua vida. Busque crescer na unção. No sábado, amados, eu falei com vocês, eu vou estar pregando aqui vou estar falando um pouco do que Deus fez conosco nesses dias, vou estar passando para vocês um pouco, e no domingo eu e o meu esposo vamos estar orando para você ser cheio do Espírito Santo, para você receber uma porção dessa unção. Não importa onde você está, fique ligado conosco, abra o teu coração, abra o teu coração para receber, gere desde hoje, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, gere desejo por essa unção, gere desejo para crescer nessa unção de Deus, gere desejo para transbordar nessa unção, gere desejo para essa unção, ela explodir dentro de você, como aconteceu lá em Pentecostes. Comece hoje já a gerar essa fome e essa sede, que no domingo você vai viver o sobrenatural. Hoje estamos vivendo coisas tão difíceis, amados, mas lá em Joel 2:28 há uma promessa sobre esse tempo, e nós sabemos que esse tempo ele vai se concretizar. Joel 2:28: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Amados, nós estamos vivendo esse tempo de avivamento para a volta de Jesus. Esse tempo está começando a acontecer. Então é tempo da igreja se mover na unção e no poder de Deus. É tempo da igreja se mover cheio da unção de Deus, para que nós possamos viver o tempo desse avivamento que o livro de Joel fala, para que haja o arrebatamento da igreja, uma igreja santa, uma igreja restaurada, uma igreja transformada, uma igreja, porque com a unção você sente, amados, é como se você tivesse que cuidar de um bebê. Então a mulher fica como no resguardo, o homem fica cuidando daquilo com zelo. Então a partir desse momento você começa a buscar santidade, você começa a buscar amor de Deus, você começa a buscar transformação de Deus para a sua vida, e isso através da unção. A unção nos dá sensibilidade contra o pecado. Então você, quando está cheio da unção, você não quer pecar, porque você sabe o que é pecado, você sabe até se você falar alguma coisa é pecado, então você não quer pecar. Então a unção te afasta do pecado. João 16:8 e disse Jesus: e quando ele vir, converterá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo desceu, ele converteu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, muitas pessoas estão tão preocupadas com o que vai acontecer com esse mundo. Eu falo, amados, não se preocupe. A justiça e o juízo de Deus estará sobre a terra. A justiça e o juízo de Deus está sobre a terra. E a justiça e o juízo de Deus é perfeito. Então eu não estou preocupada, eu não me preocupo com nada. Faça você o mesmo, entre no descanso de Deus. Você será ousado na palavra, sabe? Você terá ousadia, atrevimento na palavra. Até para orar você vai ter ousadia. Você vai querer viver uma vida que glorifica Jesus. Você não vai querer viver uma vida diferente da que glorifica Jesus. Você vai querer viver uma vida totalmente voltada para Deus. Uma vida totalmente voltada, porque essa unção ela vai te levar para o quarto, para o lugar secreto, aonde você vai morrer para as suas vontades, para os seus desejos, e vai viver o sobrenatural com Deus. Você terá um chamado e você verá o fluir dos seus dons espirituais. Os dons está lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 10. São os dons de cura, dom de profecia, dom de palavra de sabedoria, dom de revelação. Então, amados, vai lá, lê, medita qual o dom que você tem, qual o seu dom, para que Deus te chamou. Você não está aqui à toa. Então aproveita esse tempo, estuda a palavra. Nós temos falado aqui da palavra, né? Então vamos lá, vamos estudar, vamos fazer com que essa unção cresça dentro de você, com que essa unção fermente dentro de você. Amém, queridos? Nós estamos num tempo de
busca do Espírito Santo, nós estamos num tempo de busca do crescimento do Espírito Santo. Vamos buscar crescer. Lá em 1 Coríntios 12, fala sobre os dons, e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quais são esses dons? Os dons são operação de milagre, os dons são palavra de sabedoria, palavra de ciência, dons da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Qual dom você tem? Será que você sabe qual é o seu dom? Será que Deus já falou para você? Será que você tem unção para saber quais são esses dons que estão operando na sua vida? Quando você começa a crescer na unção, esse dom manifesta em você. Que eu falei com vocês, eu tenho o dom de palavra de sabedoria e isso é um dom que tenho em mim, dom da fé profético, mas eu e meu esposo só fomos descobrir isso através de quê? Da meditação na palavra, da oração em línguas, a gente fazer com que a unção crescesse dentro de nós, porque um tempo atrás nós nem sabíamos o que estávamos fazendo, tínhamos um chamado pastoral, mas qual o dom que operava em nós? Nós não sabíamos, e hoje, graças a Deus, nós recebemos essa revelação e operamos no nosso dom. Nós não queremos operar no dom que não é nosso, no dom que nós não temos, né? Eu não posso ir lá querer o dom de ser uma pessoa que tem o dom da ciência, se eu não tenho esse dom em mim. Eu não posso viver um dom que não está em mim. Então nós vamos viver, você vai viver verdadeiramente o seu dom quando você estiver cheia da unção de Deus. Você sentirá muito mais desejo de orar. Quando nós estamos cheios da unção, nós sentimos um desejo muito grande de estar na presença de Deus, de ir para o quarto, de orar, de consagrar. Quanto mais eu oro, mais eu cresço em Deus. Quanto mais eu oro, mais o mover do Espírito dentro de mim. Quanto mais eu oro, mais eu sou transformada por Deus. Quanto mais eu oro, mais eu sou cheia do Espírito Santo. Quanto mais eu oro, mais eu faço essa unção crescer e transbordar dentro de mim. Você terá um ajudador em suas fraquezas. Amados, quando nós estamos na unção do Espírito, nós temos um ajudador. Você nem se sente fraco, você se sente sempre forte, porque o ajudador te direciona por todos os lugares. Por onde quer que você for passar, Jesus, ele vai falando com você, ele vai te mostrando. Então você, quando está andando na unção de Deus, querido, quando está andando nessa unção, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa transformada, você é uma pessoa totalmente mudada. Então procure os melhores dons. Leia 1 Coríntios 12, 8. Qual o dom que você opera? Deixa essa unção crescer, deixa esse dom crescer dentro de você. Primeira coisa que você terá que fazer, você terá que desejar no teu coração essa unção. Tem que haver fome e sede. Eu não posso comer se eu não tiver fome e sede. Então, você vai ter que gerar dentro de você. Eu quero isso, eu quero crescer neste dom. Segundo, peça a Deus para que Ele ministre sobre você este dom. Afaste-se do pecado. A santidade é primordial para que você possa crescer. Busque a santidade. Procure ser santo diante de Deus. Procure ser santo diante de Deus. Ore em línguas. Ore em todo o tempo no Espírito. Ore em línguas. Ore em todo o tempo no Espírito. E essa, querido, é a receita para você crescer na unção de Deus. Quero orar por você nessa hora. Pai, neste momento, Pai, eu quero apresentar os teus filhos, Pai. Senhor, a partir de hoje, Pai, até domingo, eles vão gerar fome, sede, Pai, pela tua palavra, pela tua unção, Pai. Senhor, prepara o coração dos teus filhos como terra fértil, Pai. Prepara o coração dos teus filhos para receber essa unção do Espírito, que eles possam ser transformados, transbordados, curados, Pai, através da unção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus,
Jesus, Pai, eu declaro uma fome, Pai, por essa unção. Eu declaro uma sede, Pai, pelas águas vivas. Eu declaro que os seus filhos, Pai, de hoje até domingo, eles vão gerar uma expectativa no coração deles, como aqueles homens ficaram aguardando em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. Eu declaro sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe e Deus vos abençoe. Amamos vocês.